liver, for you are a bold deceiver, mushering, dum-a-doo, dum-a-da. Wait for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. Whiskey in the Jar parece que é só mais uma daquelas músicas que a gente levanta copo no boteco, né, que vai lá, ri com os amigos e grita aquele monte de sílabo que você nem sabe direito o que significa, só porque a música é muito maneira. Só que por trás dessa energia positiva dessa música aí, tem muito mais coisa. Whiskey in the Jar é basicamente sobre traição, prisão e melancolia. Sobre um cara que foi traído pela própria mulher, se deu muito mal e terminou preso e enganado. Mas a gente canta essa música aí com uma ideia de bagunça e muita curtição. Como se o tal do Mushroom Doom fosse algum feitiço aí que te fez esquecer que o protagonista dessa história termina sem liberdade, sem amor e sem nada no próprio bolso. E talvez você não saiba, mas essa música aí tem nada mais, nada menos do que uns 400 anos. 4 séculos de muitas versões, de cover, de mudança, porque o tempo vai passando e a galera vai esquecendo o que tem realmente por trás dessa música, qual que é a mensagem dela. Aí o que sobra é aquele riff que é bem marcante, um refrão muito bom e uma letra que muita gente nem entende direito. I say, stand on the liver. Mas no fundo, Whiskey in the Jar fala da alma irlandesa, sobre uma rebeldia que está disfarçada de alegria. Ela fala sobre a capacidade humana de romantizar os problemas quando a dor é grande demais para ser encarada. E por que será que a gente transforma dor em música? Essa música ela é cantada como se ela fosse assim, um hino de pub e um símbolo universal irlandês, mas no fundo é uma história triste pra caramba. Antes de virar música, Whiskey in the Jar era uma história de execução pública, e antes dela ser música, ela era tipo um conto que era cantado aos berros nas feiras, nos becos e nas tavernas da Irlanda. O nome do protagonista desse conto era o Patrick Fleeman, ou Patrick Fleeman, como ele foi conhecido tempo depois. Esse cara aí de fato existiu, ele nasceu em 1609, cresceu pobre, ficou órfão, sobreviveu de favor e acabou virando o que as pessoas chamavam de rapper, que é tipo aí um fora da lei ou um assaltante de estrada. O Patrick Fleeman acabou virando um cara que assustava aí os nobres e era meio que idealizado pelo povo, uma espécie de Robin Hood irlandês. Só que ele era bem mais violento e muito mais sujo. O conto mais antigo sobre ele se chamava Patrick Fleeman Was a Valiant Soldier, e apesar desse nome de herói, esse cara aí era tudo menos romântico. Ele matava sem ressentimento, torturava aristocratas, cortava nariz e orelha de vítima e ainda ameaçava transformar a criança em torta. Mas ao mesmo tempo, tudo isso aí tinha um quê de vingança social. Aquela ideia que, mesmo sendo muito cruel, ele meio que estava devolvendo pro Império Inglês aquele gostinho de violência que era dado pra eles. A história cantada começava com ele meio que abandonando o exército e depois ele virava um bandido profissional. E ele tinha uma amante, claro. E como toda boa tragédia, essa amante aí traiu ele. Dizem que foi ela que envenenou as armas dele ou contou sobre onde era a localização dele para os soldados, mas no fim ele é capturado, enforcado e deixado apodrecendo preso das correntes, pendurado numa estrada em Dublin, para que todo mundo visse o que acontecia com quem desafiava o sistema da época. E aí alguém foi lá e cantou sobre isso, e esse canto virou uma balada, que virou uma música que servia como um símbolo de resistência, porque para muitas pessoas o Patrick enfrentou o sistema. O povo, mesmo sabendo que ele era bandido, preferiu se lembrar da traição da esposa, daquela prisão e da injustiça que foi feita a ele. A música acabou virando essa voz, e foi assim que esse conto virou um símbolo. Isso porque na Irlanda do século 17, quando essa música começou a aparecer, o povo tava tomando porrada de tudo que é lado. Na época tava rolando invasão, tinha fome, pobreza e muitos massacres. A galera não tinha muito motivo pra rir, mas tinha uma arma secreta que era a música. E a música era o jeito deles de contar a verdade sem ser censurado. Era um jeito de extravasar a dor disfarçando ela com festa. E esse daí era o papel da Whiskey in the Jar. Ela era o retrato desse espírito que contava a história de um bandido que rouba um oficial inglês, entrega o dinheiro pra mulher que ele ama e depois ele acaba traído por ela. Parece que é só mais uma historinha aí de traição, cara, mas nas entrelinhas o que está sendo contado é real o sentimento de um povo que tentou resistir ao império, que foi traído aí pelas elites e que estava sonhando com liberdade, só que acabou algemado. E aí, ao invés de chorar, os caras resolveram cantar e ainda colocaram ali um whisky no meio,
porque se for pra sofrer, que seja aí com um bom copo cheio na mão. E a real, cara, é que essa música aí é sobre todo mundo que já foi enganado, roubado, até abandonado. Sobre todo mundo que já quis lutar contra alguma autoridade, fosse aí um capitão inglês, ou uma mulher que te ferrou, ou um sistema como um todo. E nessa daí, cara, como ela foi feita nessas circunstâncias, a Whiskey in the Jar ficou sem ter um autor oficial, o que faz essa música acabar sendo meio mística, misteriosa e praticamente irmã de uma outra música que tem uma história parecida. E isso aí já diz muito sobre ela, né? Assim como na história de House of the Rising Sun, essa música não veio aí de um gênio iluminado que escreveu a letra num quarto escuro depois de uma decepção amorosa. Essa música basicamente é do povo, é folclore puro, como uma cantiga popular que foi ganhando força com o tempo. Ela é a história de um povo que teve que inventar aí a sua própria mitologia para não desaparecer, que mesmo contra tudo aprendeu a rir da própria desgraça. E como toda boa lenda, ela começou com um criminoso, que foi aí o Patrick Fleeman, um assaltante de estrada nascido em Athlone, na Irlanda, em 1609, que virou aí o maior pesadelo dos oficiais ingleses da época. As pessoas da época acabaram tendo essa identificação com ele, porque o lance dele era geral, né? O cara roubava rico, pobre, criança, mulher, ele era bandido mesmo, mas como ele também atingia a elite, as pessoas se identificaram. Só que quando ele foi enforcado em 1650, ele acabou virando um símbolo de resistência popular. Por causa disso, aos pouquinhos, começaram a surgir as baladas sobre ele, e entre elas, uma chamou mais atenção. Uma música que era sobre um cara que rouba um capitão inglês, entrega o dinheiro pra mulher, e é traído, preso e canta sobre isso como uma melodia que te faz querer dançar. E isso daí é a base de Whiskey in the Jar. There's whiskey in the jar. I counted out as money, and it made a pretty penny. No século XVII, a Irlanda estava sendo massacrada pelo Cromwell, o povo sem terra, sem liberdade e sem futuro. A música virou a defesa ao ataque deles. A Whiskey in the Jar virou uma tradição oral. Passou de boca em boca, de pub em pub, de geração em geração. E claro que cada um vai lá e muda um pedacinho dela, né? Inventa um nome novo para a mulher traíra, que é a Jenny, ou é a Molly, ou é a Enzy. Troca o capitão, né? O Fowler por Pepper. Muda até o lugar. Cork, Cameron, Sligo, mas o sentimento sempre continuou o mesmo, o de revolta escondida na música. Durante a colonização das Américas, essa música aí cruzou o oceano com os irlandeses que foram à força para lá. Muitos como escravos contratados, servos, soldados ou condenados. Aí a música pegou no sul dos Estados Unidos e até nos campos de batalha da Guerra Civil Americana. Lá, o regime irlandês do Fighting 69 regravou a música como se fosse um hino de guerra, só que com uma outra letra. Era o mesmo espírito, né? Lutar, mesmo quebrado, mesmo bêbado, mesmo sendo traído. Mas foi no século XX mesmo que a Whiskey in the Jar cresceu de verdade. Nos anos 60, os velhos bardos irlandeses estavam de volta. E um grupo chamado The Dubliners botou a Whiskey in the Jar no mapa. Dessa vez aí ela veio com gaita, veio com banjo, com um ritmo mais acelerado e com aquele refrão que era impossível de traduzir e igualmente impossível de ser ignorado. E aí, cara, o Whiskey in the Jar virou assim o hino oficial dos pubs. Só que nessa época aí, ela ainda era uma música folk. Até que apareceu o Tin Lizzy em 1972 em Londres. O Tin Lizzy estava encostado na época. Foram 2 álbuns lançados e nenhum hit. Nenhuma gravadora estava apostando muito neles mais. O Phil Lynott, poeta, filho de mãe solteira irlandesa e pai ausência guianense, queria mostrar para o mundo que ele também era do rock. Só que tava faltando esse lado B aparecer. E aí numa tarde qualquer, o Phil começou a brincar com Whiskey in the Jar, uma música que ele conhecia lá das tavernas de Dublin. Aí o guitarrista Eric Bell acompanhou, meio que só por acompanhar, enquanto o Brian Downey na bateria fez o mesmo. O ensaio acabou virando um improviso e esse improviso aí acabou virando um groove e esse groove acabou virando uma música nova. Aí o empresário da banda ouviu aquilo e falou: "É isso aí, cara, é isso aí que vocês vão fazer agora, perfeito." O Phil não gostou. Ele não queria ser a banda do cover irlandês, ele queria Black Boys on the Corner como single, uma música aí que é bem forte, né, que tem identidade, negritude e pertencimento. Só que a gravadora não quis nem saber dessa história. Adivinha o que virou hit? Whiskey in the Jar. Essa música explodiu, foi número 1 na Irlanda, top 10 no Reino Unido e pela primeira vez aquela rebeldia inglesa vinha agora travestida na distorção de uma guitarra. A introdução do Bell, inspirada nas gaitas dos Chieftains, virou uma das mais icônicas da história. E o Phil tava cantando como se ele tivesse mesmo se despedindo de uma mulher que destruiu ele.
Então era um folk e agora virou um rockzão com guitarra distorcida. O que antes era lamento, agora era um manifesto. Só que nem todo mundo gostou disso. O Phil Lynott odiava que aquela música, que era um cover, fosse a única coisa que o grande público fosse lembrar da banda. Ele dizia que era como se os Beatles fossem lembrados só pela Yellow Submarine. E ele queria falar de política, de amor, de identidade negra, né? Mas a imprensa insistia na tal da Whiskey in the Jar. Os irlandeses aí mais conservadores chamavam esse cover aí de bastardização da tradição. Eles tinham raiva de ver aquela música folk que era tradicional transformada num hit de guitarra elétrica. Eles tinham vergonha de ver aquele refrão tocado na televisão com visual de banda de pub. Só que, cara, não tem jeito, o público amou isso aí. E o problema é que o Tin Lizzy não soube capitalizar o sucesso logo na sequência. As gravadoras queriam outro hit que nem aquele, e a banda só queria seguir em frente. Com isso aí, acabou demorando anos até aparecer um outro sucesso consolidado, como The Boys Are Back in Town. E enquanto isso, o Whiskey in the Jar continuava crescendo. Em 98, o Metallica lançou Garage NC, um disco só de cover. E entre as faixas desse trampo tava lá a Whiskey in the Jar. Só que aí não era a versão folk, tampouco a original. Era a versão do próprio Tin Lizzy. Só que com 3 vezes mais peso e o riff igualzinho do Eric Bell, só que com aquela pegada mais suja. Ela ficou mais barulhenta, mais a cara do Metallica. E o refrão manteve aquele monte de sílaba que ninguém entende, só que agora cantado naquele estilo clássico do James Hetfield. Aí, os caras foram muito mais além e acompanharam a comunicação audiovisual da época. Fizeram um clipe pra MTV e nele tem festa, tem mulher se pegando, gente bebendo, garrafa voando. Um tipo de farra que ia muito além da farra que o Whiskey in the Jar já passava. A versão deles ganhou até um Grammy e mais uma vez aquela tragédia virou uma grande festa. O Eric Bell, guitarrista original do Tin Lizzy, ficou sabendo do cover por alguns fãs suecos. Quando ele viu os créditos dizendo arranjo tradicional por Metallica, ele ligou pro empresário e falou: ó, esse riff aí, meu irmão, isso aí é meu. Como assim? Dizem que a treta por causa desse riff aí, ela foi meio que abafada nos bastidores. Mas o que ficou, né, foi que o Metallica acabou bebendo nesse jarro aí. Aí a música voltou a ser cantada em tudo que é canto, como folk, punk, acústico, indie, eletrônico, sertanejo universitário. Não, tá bom, essa aí eu inventei, tô zoando. Mas já são quase 400 versões registradas e ninguém cansou dela. Porque ninguém canta o Whiskey in the Jar só por causa da melodia. Mesmo sem entender aí nenhuma palavra da letra, mesmo trocando aí Walk for the Diddle por qualquer fonema aleatório que combine com a cerveja que tá sendo levantada naquela noite, a gente sente que tem alguma coisa nessa música, uma verdade, um desconforto que é meio familiar, né? Como se aquela história cantada lá no século XVII fosse comum também a outras culturas. Whiskey in the Jar não é uma música sobre whisky necessariamente, é sobre a memória de um povo, é sobre rir da própria tragédia pra ela não te engolir. E pode parecer até meio estranho, mas talvez essa aí seja a verdadeira função de uma cantiga popular, né? Que é não deixar a história de um povo se perder no tempo, não deixar a história ficar só como um dado. E mesmo que ninguém sabe direito o que significa isso aí, todo mundo canta essa parada junto, cara, porque é muito maneiro, né? Essa música aí tem uma energia visceral de muitas pessoas que cantavam pra viver. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, tem música que não tem dono mesmo, né? Que foram feitas aí pelo folclore do tempo, por um pensamento coletivo entre gerações. A Whiskey in the Jar é uma delas. Assim como House of the Rising Sun, as duas têm uma aura que não se explica só com teoria musical. Nenhuma das duas tem um autor definido, nenhuma delas nasceu para ser um produto comercial. Elas simplesmente nasceram de vivências pessoais e foram se transformando. O que você acha desse tipo de música? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!